As informações da sua cidade, prestação de serviço, informação, entrevistas. É de noite com Cuca Labareda. É de noite com Cuca Labareda. Está no ar o programa de entrevistas, bate-papo, informação, prestação de serviços e descontração. Aqui você tem voz. Vem comigo, está no ar. É de noite com Cuca Labareda. Novidade chegando aqui no programa É de Noite, é de moda. São 4 lojas, logo o endereço de todas. Eu estou na loja na Avenida Benedito de Andrade, número 267. Olha, essa semana o frio promete em São Paulo. Já pensou essa jaqueta bonita, de qualidade e muito mais? Então, o programa É de Noite, junto com É de Modas, logo mais promoções. Então, fique ligado no programa É de Noite. Chegando novidade, vambora! Viu só? É muita qualidade aqui na É de Modas. Olha, tem calçado feminino, tem calçado masculino, tem blusa, tem para o verão, inverno, enfim. Não dá tempo de mostrar tudo neste vídeo. Então fique ligado aqui no programa É de Noite. Sempre vai ter promoção, qualidade, preço baixo aqui na É de Modas. São mais de 3 endereços, número de WhatsApp. Então, nesta semana de inauguração, de estreia, você vai ter descontos especiais. Então, claro, fique ligado. É de Modas, aqui você não perde nada. Programa É de Noite, tem parceria nova chegando, vem! Olá, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo. Vamos chegando para o programa É de Noite. Olha só, hein? Coisa boa, edição de número 20. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, você que vem chegando, vem participando, vem sempre na nossa audiência, claro, interagindo aqui conosco e naquele combinado nosso, né? Qual que é o combinado, Cuca? Você compartilhando o nosso programa. Hoje iremos ter um assunto bacana, polêmico. Eu quero que você compartilha o nosso programa, jogando aí nas redes sociais, falando para toda a galera que o programa É de Noite está no ar. Então, lembra, ó, pega aí o nosso link, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você vai lá no grupo da família, então você coloca lá, compartilha e fala assim, ó, o programa É de Noite começou, hoje falando de volta às aulas. E aí, você é a favor ou é contra? Já estava na hora de voltar às aulas? Ó, vimos uma matéria bacana hoje aí nos Amigos da Imprensa, com crianças que nem dormiram de domingo para segunda, já na ansiedade da volta às aulas. Então nós vamos debater este tema, temos pessoas que entendem do assunto, temos professores, temos papais, mamães e, claro, a sua companhia. Então vamos lá em um tema muito bom, volta às aulas, o programa É de Noite, está no ar! É de Noite com Cuca Labareda. Olha, vamos lá, já quero agradecer o carinho da sua audiência. Hoje teremos bastante professores, papais, mamães, vamos dar um giro de 2 blocos e você interagindo conosco, tá bom? Quero ver quem tá já participando aqui com a gente, tem muita gente chegando. Antes de colocar os professores, hoje eu vou fazer diferente. Eu já quero liberar a linha do WhatsApp, porque eu quero saber a sua opinião. Anote aí, ó. Envie sua mensagem de áudio e faça sua pergunta pelo número 11 93376 5071. É de Noite com Cuca Labareda. Ó, então eu já quero liberar a linha do WhatsApp, eu quero a sua opinião, manda pelo WhatsApp. Olha, Cuca, eu sou a favor da volta às aulas, olha, eu sou contra volta às aulas. Então eu quero saber a sua opinião, a favor ou contra? Quero que você participe comigo aqui, tá bom? Vamos lá, chamando os professores hoje. Rapaz, é uma honra ter ele aqui.
comigo, professor, entende muito, tá ligado, tem uma opinião forte. Eu vou colocar o professor Jurandir. Ah, Jurandir, uma honra ter você aqui no programa É de Noite. Para quem não sabe, ele é meu primo, irmão do nosso saudoso e querido, que é muito Pachecão. Não consegui ter o Pacheco aqui por contas de trabalho, mas você está aqui comigo. Ju, obrigado de coração, muito bem-vindo, seja bem-vindo ao programa É de Noite. Boa noite, Cuca, boa noite a todos, que todos participem ativos e que nós tenhamos aí uma noite, não como o Cuca queira, calorosa, mas esclarecedora, para a gente conseguir chegar num bom consenso aí, né? Boa noite aí para todos. Tá correndo da raia, né? Vamos lá. Eu tenho também uma... Essa mulher é polêmica. Tá ligada aqui, tá ligada lá, não deixa passar nada em branco. É uma professora que tá ali sempre ligada na informação. Já participou comigo, é uma honra tê-la sempre no programa É de Noite, a professora Grace Lemos. Alô, professora, muito boa noite, seja bem-vinda novamente ao programa É de Noite. Tudo bem? Liga seu microfone, tá desligado, liga aí. Esqueci. Polêmica foi triste, hein, Cuca? Você me coloca em mais lençóis. Boa noite, nada, pessoal. Boa noite, Cuca. Boa noite, professor Jurandir. Boa noite, professora. Tudo bem? O Cuca coloca a gente em maus lençóis, né? Ele já cria antes de acontecer, pô. Com certeza. A professora Grace, eu tô sempre vendo aí nas redes sociais, a mulher não para não, tá lá, tá cá. Mas deixa eu ver quem tá participando aqui com a gente. O pessoal da Marabras Pirituba, um grande abraço. Já tem novidade do Dia dos Pais da Marabras Pirituba. O Tarcísio tá aqui com a gente. Boa noite, Tarcísio. Conceição, minha mamãe, que fez aniversário ontem. Um beijo, mãe, obrigado pela audiência. A Thelma Lima, lá de Mairi, Bahia. Alô, Bahia. A Tânia também tá participando aqui. O Leandro, garfaram o tricolor. Sem polêmica, Leandro. O que mais tem aqui, ó? A Alexandra Gomes, muita gente chegando e participando. Bom, voltamos às aulas, mas antes, só tenho professor? Não, tenho a Yara Micali. Deixa eu colocar ela na tela. É mamãe. Acho que estava ansiosa para o retorno das aulas e vamos bater um papo com ela aqui. Yara, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cuca, boa noite, professores. Que honra estar aqui essa noite podendo participar desse programa maravilhoso. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos bater um papo bacana e você manda a sua opinião. Vou começar com o Jurandir. Jurandir, dia 2 de agosto, as aulas voltaram. Voltaram algumas 100%, mas eu acho que poucas, porque tinha que ter 1,5 metro das carteiras com os alunos, então tinha escola que já conseguiu se adaptar, outras não, mas as crianças voltaram. Quero saber, você já deu aula hoje? Como que foi esse retorno para o professor Jurandir? Então, Cuca, hoje nós começamos... boa noite, mãe, tudo bem? Yara, boa né? Noite. Boa noite, Yara. Isso, boa noite, professor. Cuca, voltamos hoje, né? Hoje, na verdade, a escola, eu trabalho numa escola privada, nós voltamos com 100%, mas óbvio que não foram 100%. A sala mais cheia que teve lá hoje foi a sala, eu acredito que do segundo ano, que deveria estar com, no máximo, aí 70% dos alunos. Mas voltamos para voltar com esse 100% e respeitando todos os protocolos de segurança, respeitando todo o distanciamento. Porém, há os problemas a mais, né? Que o problema não é somente a sala de aula, e sim um convívio na escola em geral. Mas, antes disso, todos têm um aferimento da sua temperatura, álcool gel, e estamos aí, vamos ver como que vamos proceder agora do restante, né? Como que vai ser os restantes desses dias, né? É isso aí. Então, voltou com temperatura, álcool em gel, e aí a professora Grace voltou também? Gostou dessa volta? Professora Gleice, conta para nós. O Cuca já sabe, né? A minha realidade é diferente do professor Jurandir. Eu sou da escola pública, né? Eu trabalho tanto com ensino médio no estadual, né? Na escola estadual, e trabalho com a EMEI, com educação infantil na prefeitura. Então, assim, de manhã, na porta da escola, os adolescentes todos sem máscaras. O que já é muito difícil. Hoje, isso? Hoje.
Sério? Aí, E na aí? hora Mas que a aí, como gente que foi? entrou, eu já dei um berro no corredor, porque, assim como o professor citou, o problema é o convívio. A galerinha já se viu e já saiu para se agarrar. Aí eu já gritei no meio do corredor, né? Pode parar com isso daí. Porque o adolescente é muito difícil. A criança, ainda no Fundamental 1, ele ainda fica mais retraído. Mas nos anos finais do ensino médio, não tem mais como ter esse controle. Então, assim, fica muito difícil. Hoje nós tivemos uma conversa, tudo, né? Porque não adianta a gente só voltar, né? Porque a gente tem... O pessoalzinho não foi vacinado. Então, não adianta Entendo. só eu estar vacinada, né? Então, assim, hoje de manhã foi um pouco conturbado e à tarde também teve seus problemas pontuais e que vai se estender ainda por um bom tempo, Cuca. Aí, então, vamos lá. Agora eu quero para Iara. Iara, você como mãe, havia uma ansiedade de ver o filho na escola? Bom, as aulas que voltem, não aguento mais em casa, que bagunça, para lá, para cá? Ou houve aquele, poxa, as aulas vai voltar, eu acho que ainda não é o tempo. Sua visão como mãe, como que foi esse retorno às aulas? Então, Cuca, o Daniel é de uma escola privada também. E ele já tinha voltado, o ano passado não. Ficou direto em casa, online. Mas no começo desse ano, eu optei por ele ir da forma híbrida, porque ele estava muito ansioso, ele reclamava muito das aulas em casa, online, e começou a pedir, né? Aí depois, sim, a escola começou com essa forma híbrida, e aí ele ficava indo dias ele na escola, dias em casa. E aí, antes de entrar as férias agora, ele já estava indo todos os dias. Porque começou a dar uma ansiedade e trazer problema mesmo para a família. Né? Então, eu optei por ele ir todos os dias. Então, eu já estava acostumada com essa volta dele. Mas hoje mesmo ele estava muito ansioso e voltou muito feliz da escola. Eu concordo com a volta às aulas desde que seguimos todos os protocolos, né? Como a professora Gleice falou. Né, de máscaras, distanciamento, álcool em gel, né? Aí eu concordo sim com a volta às aulas. Entendi. Então vamos lá. Você que está participando, mande aqui no chat, ou se quiser mandar por áudio, eu vou colocar aqui o nosso WhatsApp na tela. Você pode também mandar por áudio a sua opinião. É a favor ou contra? Bom, nós temos aqui o Jurandir, que é a favor. A mamãe Iara também está sendo a favor. A professora Gleice já é um pouco contra esse retorno de volta às aulas. Eu vou perguntar para a Gleice. Gleice, você está sendo contra, né, pelo fato de... Não contra a volta às aulas, mas contra um sistema ou da forma que elas estão retornando. Certo? Qual seria, então, a forma ideal para esse retorno às aulas na sua concepção? Cuca, as escolas públicas, muitas, não têm como seguir os protocolos de segurança. Por exemplo, as janelas não se abrem, fica só frestinhas em cima. Muitas pessoas já conhecem a estrutura da escola pública e sabem do sucateamento, sabe que a escola não tem verba e que está muito difícil. Por exemplo, a realidade de colocar um funcionário para ferir a temperatura fica bem complicado, porque a gente não tem. Por exemplo, a equipe de apoio não teve concurso há muito tempo. Muitos funcionários já se aposentaram, já saíram, enfim. Então, assim, a gente não tem uma demanda de funcionários. Então, diga. Pode falar, Cuca. Não, diga, pode continuar. Então, assim, a gente não tem isso. Por exemplo, no protocolo, a gente não pode ligar o ventilador. Aí, como que a gente fica numa sala também que não tem ventilação, não tem as janelas para manter? A sala, hoje eu entrei numa sala e falei, gente, peraí, isso daqui tá aglomerando. Tem muita gente nessa sala. Por fim, nós fizemos a contagem e não. A gente tinha o número realmente correto dos 50%. Porém, a gente tinha muitas carteiras dentro da sala e acabou aquele mobiliário colocando as crianças, os adolescentes, né, eles são grandes também, né? Tudo junto. Também não concordo dos alunos não terem sido vacinados, porque essa briga pela vacina já é muito grande.
Sim. E a gente já viu que tá rolando a CPI. Sim. Então, assim, só voltou, a gente só conseguiu, nós adultos, conseguimos a vacina, a luta de muita gente morrendo. O professor teve que fazer greve para conseguir ser vacinado. Não, de fato, sim. Mas aí, quando eu vou agora com o Jurandir, nós vemos que realmente a vacina ela tem que vir, ela tem que acontecer para professor e para o aluno também, aí vai caindo por determinadas, né? Quem tem 30, 29, 28, mas dependendo da classe do aluno, dependendo se for criança, nem vacinado deve ser, ou quem sabe lá, Deus quando. Mas não está na hora de pensar. O profissional da saúde, enfim, está ativo todo o tempo. Os motoristas de ônibus, de táxi, de metrô, de trem, de tudo, está ativa. Restaurantes está ativa. Lixeiro, gari, policial, e todo mundo vai. A escola está sendo uma das últimas a retornar. Você não acha que, lógico, tem que ter a questão do bom senso, não adianta pedir para fritar ovos, fazer uma omelete e não dar ovos, mas você não acha que tem hora que está sendo pedido um pouco demais e está se bloqueando um pouco demais esse retorno às aulas? Já não poderia ter voltado um pouquinho antes? Ou não, Jurandir? Então, na verdade, eu concordo com o que a professora Gleice falou, e de fato isso é histórico mesmo, tá? A educação no Brasil, né? Na educação em São Paulo, na educação no Pirituba, a educação no Brasil, infelizmente, ela vem anos e anos sendo sucateada. E ela não tem um atendimento, ela não tem o direcionamento que deveria ter para a população. Dito já, feito, já falado aí há tempos atrás, a população mais fácil para você administrar, uma população burra. E isso daí é uma característica de todos os nossos governos. Tá? E agora, em contrapartida, a questão da educação, a gente postergando a educação para um período mais para frente, para se retornar às aulas. Infelizmente, a Yara, aí, se eu estiver errado, pode até me corrigir. Infelizmente, em casa, a mãe e o pai, ele não que ele não consiga, não tem o tempo hábil e não tem as especialidades para atender às necessidades do filho. Então, quer dizer, você vai deixando uma criança, que nem ela falou, ansiosa, você vai deixando uma criança com questões, além de psicológicas, com questões educacionais. Então, quer dizer, há uma necessidade, sim, para a gente retornar essas aulas. Obviamente, no caso, que nem a Gleice falou, o público o ensino público é uma questão muito delicada, porque eles não conseguem um aparato para ter um bom atendimento. É que nem eu falei, na minha escola, onde eu dou aula, tem aferimento da temperatura, após o intervalo, o pessoal da manutenção passa espirrando produto para evitar. Então, quer dizer, há essa característica, há esse problema. Porém, eu não vejo, não há mais possibilidades de nós protelarmos mais, de nós demorarmos mais para retornar essas aulas. Nós estamos aí com alunos com 2, em vez de ser 2 anos, pode se colocar aí 4 anos atrasado no ensino. Por quê? Pelo mau atendimento e por essa questão agora dessa Covid, que fez todos se afastarem da escola. Então, eu acho que não dá mais para a gente demorar mais, segurar mais. E a outra questão também, né? Aí vamos lá. Se fala de escola, se fala de professores, só que não se fala, que é o grande problema também, e aí eu vou, que nem o Cuca fala que gosta de polêmica, eu vou generalizar, não se fala de população. Pô, a escola não pode, mas o baile pode. A escola não pode, mas a pelada pode. Então, quer dizer, existe uma necessidade da população se atentar sobre as condições, sobre as características da sociedade em si, para a gente construir uma sociedade que vá brigar pelo direito de todos, para que todos possamos alcançar a igualdade.
De fato, de fato. E aí eu quero também perguntar, muita gente já mandando a opinião aqui, e aí eu acompanhando hoje uma reportagem, eu vi uma criança falando que ela não dormiu à noite, ansiosa na volta às aulas. Quer dizer, antes as crianças às vezes esperavam tanto por ficar em casa, as férias, agora ela quer a volta às aulas. Yara, você como mãe, volta às aulas. Poxa, mas antes você tinha que ser mãe, esposa, dona de casa, que trabalhava e professora. E às vezes, Sim. Poxa, a gente aprendeu coisa lá atrás que a gente olha pro de agora, coça a cabeça e fala, como é que é mesmo esse negócio que eu não lembro? Como que é ser a mãe e ser a professora dentro de casa? Sim, Cuca, muito difícil, porque até eu tive uma crise de ansiedade e fui parar no hospital. Porque é muito difícil, você não sabe coisas que você não lembra e outras coisas que você nem sabe mesmo. E, assim, os professores, né, são aptos a isso. E eu comecei a ter muita dificuldade e o Daniel começou a ter uma queda muito grande de aprendizado, né? Isso me preocupou muito. Ele sempre teve boas notas, ele sempre aprendeu, né, bem mais fácil e ele começou a regredir. Isso me preocupou demais. Então isso vai afetando também. Já tenho Elisângela e tenho também o professor Alexandre Fusco, fique ligado. Vamos lá, a Ana Pereira mandando um boa noite, a Marina Micali falando que concorda plenamente, a Tânia, mas nós do município vai retornar dia 23 de agosto, porque ela falou que em Salvador as aulas também retornaram hoje. Pessoal da Marabras Pirituba, difícil demais, escola pública não tem condições de fiscalizar o uso de máscara e uso de álcool em gel. Acredito que somente depois de todos estiverem vacinados, o risco é muito grande, pois não tem funcionário suficiente para cuidar de todos. Professora Gleice, deixa eu te perguntar algo aqui. Existe a manifestação, o protesto para a vacina. Você acha que esta manifestação não teria, além de pedir a vacina, essa manifestação, e aí eu quero que você me informe ou me diga se eu estiver errado, ela tem que ser também de uma forma, precisamos de funcionários? Precisamos de suporte? Precisamos de pessoas na porta da escola? Precisamos de merendeira? Além de você ter pessoas a mais na escola, você está gerando emprego, ou não? Cuca, essa reivindicação a gente sempre faz nos nossos atos. Sempre tem nas nossas reuniões, né, com o Estado, sempre há pedidos sobre novos concursos. Mas então, não precisa dizer mais nada, né? Sim, mas então o que mais complica esse retorno às aulas não é nem a questão de retornar, realmente o sucateamento. A parte precária que está nas escolas. Então, tudo isso aí... E mesmo das outras vezes que eu participei aqui com você, eu sempre falei, né, que a vacina não era só para gente, só para os professores. Sim. Era vacina para todos. E agora eu vou pegar no seu pé. As outras categorias... Sim! As outras categorias, elas estavam trabalhando. A saúde não parou. O Gari realmente não parou e foi um absurdo eles também não ter prioridade na vacina. Sim. Porque eles pegavam o lixo do pessoal que estava contaminado em casa. Sim. Então, assim, são várias reivindicações que a gente foi feito, né, que a gente se uniu com outras categorias para a gente estar fazendo essa demanda. Porém, o professor não voltou só agora, Cuca. A gente não parou o trabalho. O trabalho na minha casa, assim como o da Yara, eu fiquei completamente estafada em casa. Porque... Quando eu estou fora de casa, os meus filhos se viram. Mas quando eu estava em casa, tinha a parte da mãe, a parte da cozinheira, sabe? Não é só isso. Então, assim, a gente não parou. A minha conta de internet aumentou, a minha conta de luz aumentou, e eu não tive nenhum reembolso do Estado, nem nada, eu não tive um bônus. Eu não sei se o Jurandir ele teve alguma coisa, alguma situação financeira da escola particular. Também não estou pedindo para você falar, Jurandir, desculpa, não é essa a questão. Mas enquanto eu do Estado e do município, a gente não teve isso da escola pública. Quem tinha que trocar computador, celular, fomos nós.
O Estado até propôs, ele fez um plano, né, um programa de compra de equipamentos. Porém, nos requisitos para você adquirir isso daí, eram muitos. Então, assim, na minha opinião, eu já faço meu trabalho, graças a Deus não tenho reclamação, não tenho nada, e eu não vou participar de um programa que, para eu ter o reembolso de 2.000, sendo que a gente sabe que 2.000 não compra um computador bom. Compra um para meia eu boca. ter um reembolso de 2.000, eu tenho que me tornar escrava do Estado. Já não basta no cotidiano, fora a pandemia, a gente ter que colocar dinheiro do nosso bolso para realizar atividades que todo mundo sabe que o professor faz isso. Tem aluno que não tem lápis, caderno, tem aluno que vai com chinelo quebrado na escola e a gente compra. Sabe? Sim, então, assim, a educação na escola pública é uma realidade que eu não sei se a sociedade tampa os olhos ou é mais cômodo, no caso, atacar os professores, porque a gente levou vários adjetivos durante a pandemia, né? Foi bem complicado. Sim. Não, como é bem ressaltado aqui, de fato, da mesma forma que os pais precisavam cuidar do filho, poder trabalhar, poder cuidar da casa, a professora tinha que ter também o seu espaço em casa. E aí complica porque se ela não tiver uma internet boa, se ela não tiver um computador bom, se ela não tiver um notebook bom, tudo se complica. E aí, já antes de encerrar esse primeiro bloco, que, rapaz, já a hora tá voando. Jurandir, quero te perguntar algo. Já chegou? Quero te perguntar algo. Como que é a sensação quando você para e pensa, e até você ressaltou sobre isso, poxa, o que marca, lá, eu lembro lá quando eu ia para a escola, faz tempo, né? Mas, poxa, aquela turma, aquela brincadeira, o intervalo, o recreio, e tudo parou. Quando as crianças serão 1 ou 2 páginas da vida, serão lembradas tragicamente, porque não teve aula, foi em casa. E como que é associar esse branco dentro da escola, da página da vida das crianças, que podem ter ficado em branco porque não teve esse convívio, não teve essa aproximação por conta da pandemia? Só para eu me inteirar aí, para todos estar cortando aí o som ou só o meu aqui? Que tanto a professora Grace como o Cuca falando, estava me cortando o som. Acho que foi sua internet, mas você conseguiu me ouvir? Vocês cortaram também? Não. Não, professor, não cortou, não. Então a minha internet. Bom, mas eu ouvi, então tá. Então a minha internet. A Grace colocou, e ela colocou muito bem mesmo, e de fato, o professor, na verdade, a gente tem que ser, temos que ser realista, né? Toda a sociedade se dobrou para dar conta desse novo. E já emendando no que você falou, Cuca, esse novo dessa pandemia que ficou marcado nós que somos adultos. O Cuca mesmo, no começo do programa, lembrou aí, eu perdi meu irmão aí há 2 meses atrás. Para nós, isto está um choque, para a criança e para o adolescente também, independente das revoltas, das brigas, lutas do adolescente, para eles também foi um barco muito marcante, muito forte. E sem dúvida, o que eu vejo e eu falo, comento, hoje, que nem eu falei, teve o retorno, e o retorno foi um retorno de acolhimento, eu falei com os alunos, e o que precisamos agora? Agora eu preciso o quê? Cuca, você está triste? O que acontece? Por que você está aqui? Sim, vamos conversar. Hoje nós precisamos estar atento pelo que o outro está sentindo. Hoje nós temos que estar de mais contato com o ser humano, porque é isso que nós estamos vivendo, e ainda brinco com eles, né? Olha, vocês falam que eu sou velho, eu não sou velho não, porque vocês que são velhos agora, vocês fazem parte da história, e eles fazem, nós fazemos parte da história, passamos por uma pandemia,
É a mesma coisa de falar com o meu avô, com o seu bisavô, pô, eu participei da Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial. Então, quer dizer, nós precisamos hoje, e aí eu já aproveitando para a Yara, estar atento com os jovens, estar atento com as crianças, atender às necessidades emocionais deles, porque eles estão muito abalados. E sem dúvida, como o Cuca falou, só corrigindo, Cuca, essas 2 páginas, na verdade, não vão ser 2 páginas, vão ser 2 grandes períodos da vida deles que eles não vão apagar e que eles vão sentir lá na frente. Tá? Nós, que nem eu estou falando para você, nós que somos adultos, já sentimos isso, eles que são crianças vão sentir mais ainda. Então, nós precisamos estar atentos, nós precisamos olhar esse aluno diferente, olhar, a partir de hoje, nós precisamos olhar o ser humano diferente. Eu não posso mais pensar na Grace, professora Grace, na mãe Yara, no Cuca entrevistador. A pessoa Cuca, a pessoa Yara, a pessoa Grace. Essa é a minha visão e é isso que eu sei que vai precisar. E aí, que nem muitos colocaram, eu sei que já está estourando o tempo, só finalizando aí, Cuca, que nem muitos colocaram, infelizmente, a educação do nosso país está sucateada. Infelizmente. De fato, Jurandir já deu os 30, rapaz, passou muito rápido, muito gente. Muito rápido, desculpa, gente, eu prolonguei, me desculpa. Nada, a Yara vai ficar um pouquinho, mas quero me despedir da professora Grace. Professora, obrigado de Cuca, coração. Deixa eu só contar um negocinho, 2 minutinhos, não nem isso. Conta. A gente, dentro dos protocolos da prefeitura, a gente não pode, eu trabalho com educação infantil, e a gente não pode se aproximar da criança. Sim. Hoje, uma menininha de 4 anos, ela estava chorando em sala porque ela estava com saudade do pai. Meu Deus. Como que... vou falar agora eu como pessoa. Eu, mulher, mãe, olhar aquela criança tão pequena, tão humildinha, e você não poder acalentar aquela criança. Então, assim, na minha visão, a educação infantil, ela não deveria voltar. Não deveria, se volta, porque são protocolos que a educação infantil, eles não têm essa maturidade para entender certas coisas. Era só isso que eu queria falar para vocês. Não, eu entendo, mas já vamos continuar. Professora, manda seus abraços, obrigado, viu, mais uma vez participando e arrasando aqui no programa É de Noite. Manda seus abraços, professora Grace. Pessoal, boa noite. Eu quero agradecer o Cuca por essa oportunidade de cobrar que você falou que ia fazer mais programas referente à educação, mais debates sobre isso. Aqui. Não, mas tinha um outro, viu? Você pulou um mês. Deixa isso para depois. Mas só quero lembrar a todos que estão assistindo de falar com os seus adolescentes, com as suas crianças, sobre o uso da máscara, sobre a importância do distanciamento, porque a doença não acabou. Hoje não tem abraço, Cuca. Hoje vai esse lembrete para todo mundo que está retornando às aulas hoje, que amanhã vão estar nas escolas, atentos a essa doença. Ela ainda não parou e a gente ainda tem essa variante Delta, que ainda não tem muitos dados sobre ela, sim, mas em que outros países já fecharam as escolas de novo por causa dela. Tá? Então todo cuidado é pouco. Vamos. Tá? Boa noite, tchau para vocês. Se cuida, viu? Até mais. Você tchau. Também. Tchau, Beijo, professora. Tchau. Obrigada. Jurandir, antes de você dar o seu tchau, só deixa eu girar aqui o comercial na Elemental Channel e eu já volto, ó. VaptVupt, Marabras, é comercial. A Elisângela já saiu da maquiagem e o professor Fusco também. Aguenta aí, vambora! Nem pense em perder. Vem pra Marabras, a especialista em cozinhas. Bonita sala de jantar com mesa grande, mais 6 cadeiras confortáveis e resistentes, só R$ 119,90 por mês. Os menores preços do Brasil, só na Marabras. É uma sala de jantar com mesa grande, mais 6 cadeiras confortáveis e resistentes, só R$ 119,90 por mês. Vem pra especialista em cozinhas, vem pra Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Eu falei que era rápido, já voltei. Professor Jurandir, Ju, obrigado, viu, Ju? Manda seus abraços, seu beijo. Olha, o pessoal de Mairi em peso tá te vendo aqui, Ju. Gente, é isso aí, Cuca. Muito obrigado, parabéns pelo seu programa novamente, obrigado, tá?
Agradecer a todos, agradecer a família Serra d'Água que está me assistindo lá. Ó, Minas Gerais está me assistindo, ó, Serra d'Água, família Serra d'Água. Lá de Mairi, o pessoal de Mairi assistindo aí, pessoal de Mairi aí, ó. Muito obrigado aí por todos. A Maiara, muito obrigado, dona Yara. Obrigada, professor. Tá? Obrigada por tudo, é nosso herói. Obrigado você, que é isso. E aquele recado que eu coloquei aí no começo, gente, eu insisto em falar, tá? Infelizmente, nós temos um problema, tá? Você que já passou tempo com o cara. O Covid no Brasil, ele não veio só com uma doença. O Covid no Brasil veio como uma partida, um partidário político. Infelizmente. Infelizmente, aqui no Brasil não se consegue entender isso, não consegue se perceber, e fica a briga de um partido, briga de outro partido, e o pessoal, me desculpa aí a realidade, o pessoal não se enxerga no meio disso daí. Se cuidem, vamos usar o protocolo, vacinados, temos que tomar cuidado, e lembre, gente, nós, adultos, temos essa necessidade, as crianças, os jovens, os adolescentes precisam muito e muito mais da atenção, do carinho. Então, todos estejam atentos. Eu tenho um garoto de 15 anos, esteja atento dentro de casa. Professores que estiverem ouvindo, ou mãe, pais que estiverem ouvindo, veja o adolescente que está próximo, a criança que está próxima de você e vê se tiver algum problema, atue aí para ajudar. Gente, beijo, Cuca! Até mais. Obrigadão, filho. Se cuida, cara. Aí, viu? Tchau, tchau, tchau. Aí. Abraço. Valeu. Tchau. Yara, aguenta aí que você já vai participar comigo, aguenta aí, porque agora eu quero falar de coisa boa, falando de volta às aulas, mas eu falo que na próxima semana nós teremos o Dia dos Pais. E olha, se tem Dia dos Pais, tem presente bonito, tem presente bom e tem presente barato. Mas aonde, Cuca? Olha aí, Ed Modas, roupas e calçados. São 4 lojas para lhe atender, sempre com qualidade e preço baixo. Você pode marcar o WhatsApp, chama eles lá. 953959739. Você chama lá. Amanhã no Instagram eu vou colocar um monte de coisa para papais, tá bom? Você que é papai, você que é filho, vai dar presente pro seu pai. Não perca a oportunidade. Já tem gente chamando no WhatsApp e vendo muita coisa boa e barata. Então, claro, coisa boa, bonita e barato é no Ed Modas, roupas e calçados. Yara, aguenta que você vai continuar. Deixa eu chamar mais 2 professores. Deixa eu chamar a Elisângela, que está chegando aqui com a gente para participar, e o professor Alexandre Fusco. Gente, muito boa noite. A Yara vai continuar, mas eu quero chamar a Elisângela. Fala ali, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa É de Noite. Tudo bem? Boa noite, Cuca. Boa noite todo o pessoal aí que está nos assistindo. Tudo ótimo. Na medida do possível, tudo ótimo, né? Seguimos. Vamos seguindo. Já tenho mais polêmica com você. E o professor Alexandre Fusco, que quero agradecer porque está conosco. Infelizmente foi diagnosticado com Covid, mas está saindo dessa e mesmo assim quis participar com a gente. Professor Alexandre, muito boa noite. Obrigado pela participação, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cuca, obrigado aí pelo convite, boa noite, a mãe, boa noite aí a todas e todos que estão participando aí do programa, e vamos aí para o debate que é fundamental nesse momento, né? Estou aí me recuperando bem, vamos aí. Com fé em Deus, logo vai estar bom. Vamos lá, tem uma gente mandando as mensagens aqui, ó. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. A Madalena, as crianças estão cansadas de ficar em casa, mas é preciso voltar com segurança. Senão torna tudo muito complicado. O Emerson Pereira, boa noite, muito difícil mesmo educar em casa. A Conceição também aqui mandando mensagem. Eu tenho mais perguntas, mas antes, Eli, você é a favor? É contra? Qual que é o seu pensamento sobre o retorno às aulas? Então, atualmente eu não atuo em sala de aula, tá? Eu sou professora, né, pedagoga, eu sou psicopedagoga. Atualmente eu estou atuando já há algum tempo como professora particular. Referente ao volta às aulas, eu acredito, a minha posição é que é muito precipitado. Porque, como já foi falado até no bloco anterior, e a realidade as escolas públicas,
tem uma qualidade bacana de higiene, que são necessárias, foi falado. Realmente não tem. Só se passarem a ter. Outra coisa que eu até... depois eu falo pelo lado das mães. Outra coisa, as crianças. Eu brinco muito e venho falando isso desde quando começou a pandemia, que eu ainda falei, gente, vai acontecer muito isso. E teve aluninhos meus que já falaram que realmente fizeram isso. Olha, minha máscara de tal personagem, a sua. Ai, deixa eu colocar a sua máscara para ver como que fica. É difícil. Você entendeu? Porque assim, tem os profissionais? Sim, ok, tem. Mas não tem como os profissionais ficarem todo o momento do período que as crianças estão dentro da escola, acompanhar todos os atos e atitudes que vão acontecer durante o período que eles estão lá. Então, essas coisas, eu falei o ano passado, quando começou a pandemia, que eu falei, né, que veio essa história das máscaras, pensarem em voltar com as aulas, eu falei isso brincando e continuei falando brincando, mas que não é uma brincadeira, é uma realidade. Olha, minha máscara é a da Barbie, a sua é de quem? Ai, deixa eu colocar sua máscara para ver como que fica. Por mais que os pais orientem em casa, criança é criança. Você fala assim, não faz, passa 5 segundos, tá fazendo, imagina, né? Então, assim, e outra coisa, um caso que aconteceu, uma criança de uma conhecida, uma criança de 4 anos, ela estava positiva, né? Estava com Covid, não sabia, não tinha sintomas nenhum. E nisso, a avó faleceu. Já tinha tomado a primeira dose, mas a avó faleceu. Então, assim, eu acredito que é uma coisa assim, que o volta às aulas no momento é muito precipitado, sim. Se fosse para os adolescentes, até o pessoal da faculdade, ok. Mas criança, não. Eu não sou a favor. Aí vem as mães. Ah, mas eu não tenho com quem deixar. Tá, mas você prefere se virar para arrumar alguém para deixar cuidar da sua criança ou você prefere perder alguns entes queridos? Não, de fato tem todo... São ônus e bônus. Se corre esses riscos. O professor Alexandre, já tem gente mandando mensagem aqui de áudio, eu vou colocar já. A Cris Matias quer mandar mensagem de áudio, pode mandar. Eu não vou mandar meus filhos para a aula, mandando boa noite. Mara Braz pergunta, essa é a Elisângela, irmã do Paulo? Olha aí, ela tá famosa. Sim, isso mesmo, sou eu. Professor Alexandre Fusco, quero fazer 2 perguntas em uma. O senhor é a favor ou contra? E já pegando um gancho, muito esse a favor ou contra se tornou muito mais uma briga política ou não? Então, assim, nesse momento é precipitado, e tanto é precipitado, e nós temos que ser contra a forma como está sendo feito, que o próprio governo está jogando a responsabilidade para as famílias. Porque não é obrigatório os alunos voltarem, entende? Então, por que está sendo feito assim? Então, olha agora, só, em agosto, vai ter períodos, vai ter alguma coisa. Em setembro, pode ser que já seja mais. Então, mas por que, então, essa vacilação? Então, porque é o seguinte, a minha opinião e do que a gente está vivendo é o seguinte, vários erros que foram cometidos, nós já podíamos estar voltando às aulas. Nós já podíamos estar tranquilamente normalizado o país. O problema é que a vacinação atrasou, começou-se a vacinação com privilégios, porque da forma como começou, em vez de você vacinar, por exemplo, quem está no transporte, não foi feito isso, então você disseminou ainda mais o vírus. Então você tem uma vacinação atrasada, uma vacinação errada, tá certo? E, portanto, você está tendo agora uma situação em que anos, né, em que está se destruindo a escola pública no país, né? Nós temos aqui um governo do PSDB de 30 anos, as escolas não têm condição, as escolas com sala superlotada. São 35 alunos por sala de aula, como é que você vai voltar às salas agora? Então você deteriorou a educação pública e nesse momento é um risco voltar. Não porque nós não queremos, nós queremos porque eu também quero voltar da aula, eu sei qual é o prejuízo.
Agora, os erros que foram cometidos, e o governo sequer sentou para conversar com os professores, tomou medidas autoritárias de cima para baixo e cometeu vários erros. E hoje nós estamos pagando por esses erros. Tá claro? Então, a situação física das escolas é muito ruim. Você tem um banheiro só para as crianças, um lavadouro só para as crianças, um bebedouro só para as crianças. Então, a própria situação, eles preferem ficar investindo em câmeras para ficar controlando a gente do que botar um banheiro a mais, entende? Porque tem prioridade, não é um problema político, é que aqui tem interesses pesados. Em que, então, ao invés de você tratar a escola pública como um bem comum, reduzindo o número de alunos, dando uma estrutura física adequada, dando condições, funcionários que não existem, em vez de você fazer isso, não. Você bota um monte de câmera, põe outras prioridades, põe grades. As escolas parecem uma cadeia, gente. Um presídio, isso é fato. Tá entendendo? Então, na verdade, o que nós estamos pagando? Nós estamos pagando um preço, certo, de uma situação que era perfeitamente controlável e que nós já podíamos estar tranquilamente voltando à normalidade. Porque há erros da vacinação, o atraso e como se começou, que privilegiou, de fato, camadas. Por exemplo, os bairros chiques de São Paulo foram muito mais vacinados proporcionalmente do que os bairros periféricos. Por quê? Porque se começou a vacinação errada. E quem mais pega ônibus e que é o transporte coletivo, que é o principal veículo de transmissão, é a população mais carente. Quem está nos bairros chiques não anda de ônibus, anda de carro. Mas começou-se a vacinar muito mais por eles e pela população mais carente. Então você vê que, na verdade, nós estamos pagando um preço por erros que, na verdade, acentua a desigualdade e mais, viu, Cuca? Queria aqui acrescentar que, nesse momento, ao invés de nós, professores, Estado, funcionários, diretores, estarmos discutindo como voltarmos para valer, para recuperarmos, inclusive, o tempo perdido, sabe o que estão fazendo? Estão acabando com o ensino médio, Cuca. A reforma do ensino médio destrói o caráter científico. Se fala tanto em ciência, e eles estão fazendo o contrário no ensino médio nesse momento. A reforma do ensino médio, que eles estão aplicando no momento errado, porque você não tem a comunidade nas escolas, estão fazendo tudo errado novamente. Um prejuízo incalculável para a nossa juventude, incalculável. É muito complicado. Já eu quero pegar mais uma opinião aqui da Elisângela. Mamãe Yara, deixa eu te perguntar algo. Até como o professor Alexandre mencionou, o governo tem jogado algumas responsabilidades para os pais. E aí nós vimos que tem que ir para a escola, tem que ter álcool em gel, aí é máscara, aí tem todo esse processo que até mesmo a Eli disse que um filho troca de máscara com o outro. Como que a mãe, nesse caso, você como mãe, viu que o filho tinha que voltar para a escola, tá, mas não é somente vai. Como orientar? Ó, filho, não tira a máscara. Ó, filho, não empresta sua máscara para ninguém. Ó, lava a mão. Ó, evita ir no banheiro. Só vai se for preciso mesmo. Porque a criança às vezes, professora, posso ir no banheiro? Nem quer ir no banheiro, mas só quer ir passear. Mas, ó, como que é tentar colocar isso na cabeça do filho para que ele volte com segurança? Boa noite, professora Elisângela, professor Alexandre, que prazer estar falando com vocês. E, assim, eu tive dificuldade, sim, embora o meu já tenha 11 anos, mas conversei bastante antes de ele voltar, né, garrafinha de água, conversei bastante com ele, que fosse ao banheiro se fosse necessário mesmo, que respeitasse as regras, não tirasse a máscara. A escola pediu para que ele fosse com uma máscara e levasse uma outra dentro de um saquinho. E assim eu faço até hoje, né? E ele tem essa troca de máscara. Mas a gente entende também que não é todas as escolas que conseguem ter esse controle, como a Elisângela falou. E concordo também com a professora Elisângela em questão dos pequenininhos. Eles não têm essa maturidade de estar respeitando esse distanciamento, no caso, trocar máscara, eu acredito que fazem isso mesmo, por causa devido aos personagens. Então, é muito inseguro mesmo da nossa parte mãe, com filhos pequenos, liberar nessa idade para estarem na escola. O meu já entende mais, né? É maiorzinho, mas os pequenininhos tem esse problema mesmo. E a doença existe, até porque eu
Eu tive a doença em maio, aí meu filho, eu isolei, né, ficou em casa, mas assim, existe, é difícil, eu me coloco aí no lugar do professor, não é fácil mesmo, é um período bem difícil, e ela tá aí, ela existe, né, tem gente sendo contaminada ainda. Realmente, para ter esse controle dos filhos é difícil. Eu quero me despedir da Yara. Yara, obrigado pela participação, obrigado por ter participado, trouxe a sua opinião aqui, desejo sucesso, Deus abençoe e manda seus abraços, fique à vontade. Amém, Cuca, obrigada foi um prazer, uma honra participar do É de Noite, esse programa tão maravilhoso, que Deus abençoe, que cresça cada vez mais. Obrigada aos professores, é uma honra estar no meio dos professores, que para mim são pessoas muito respeitadas, são heróis mesmo, mais do que nunca, né, a gente deu muito mais valor aos professores nesse período, e que Deus abençoe vocês também, professores, que Deus venha dar aí direção em tudo que vocês forem fazer. Tá? Obrigado, eu que agradeço, Cuca, Deus abençoe. Valeu, até mais. Yara, boa semana. Até mais, um beijo. Tchau, tchau, valeu, tchau. Tchau. Vamos lá, já vou colocar a Érica que vem chegando também, mas eu tenho mais um recado, muita coisa, a galera mandando áudio, o programa tá bom, hein? Vamos passar um pouquinho das 10 aqui, mas a galera vai interagindo, vai compartilhando, mas já volto com o Alexandre e com a Elisângela, porque eu tenho coisa boa chegando, alô, produção, tem recado da Marabras? Opa, solta aí! Alô, Emerson, boa noite! Fala, Cuca Labareda, programa É de Noite. Emerson aqui da Marabras, Pirituba. Beleza, Emerson? Tudo bem? Beleza. Ô, Cuca, queria lembrar que essa semana do Dia dos Pais aí, muito estofado na promoção, muito colchão na promoção e muita sala de jantar também na promoção, tá? Falou que viu o programa É de Noite, vai ganhar um voucher aí, até 70%. Só vim falar 70%? comigo, ganha um brinde na hora, tá bom? Marabras, Pirituba, o Shopping de Imóveis de São Paulo. Um abraço, Cuca Labareda, e programa É de Noite. Olha aí, gente! Loja Marabras, Pirituba, o Shopping de Imóveis de São Paulo, Avenida Benedito de Andrade, número 278. Próximo sábado teremos uma ação social em parceria com a Marabras Pirituba, o Consegue de Pirituba também. Um abraço para Conceição. Olha, tem até, gente, 70% de desconto. Eli, eu vou fazer uma pergunta para você, se você acertar, esse 70% de desconto da Marabras é seu. Loja Marabras, preço menor? Ninguém faz. Ninguém faz. Acertou! Eu quero cachê, Acertou, olha aí, ó. Emerson, o professor Alexandre falou também. Quero desconto para os dois da Marabras Pirituba. Não percam tempo. Tá bom? Tamo aí, tamo no luto. A Érica, deixa eu colocar a Érica aqui, que ela chegou. Fala, Érica, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, eu estava em aula, fazendo prova, trabalhando, mãe, estudante. Érica, você consegue virar seu celular, deixar ele de lado? Coloca ele no rotativo. Assim? Coloca ele no rotativo, vê se você consegue aí. Aê, agora sim. Agora tá chique aqui. Érica, peraí que eu já converso contigo. Quero saber a sua opinião. Mas antes eu tenho mensagem de WhatsApp aqui do pessoal participando. Deixa eu ver quem tá participando. Alô, boa noite. Boa noite, Cuca, aqui é a Sol. A minha pergunta é a seguinte, eu não tenho filhos na escola, mas se pode abrir tudo, praia, bar, lanchonete, cinema, por que não abrir as escolas? Olha aí, a pergunta da Sol. Vou deixar para Eli responder. Pode abrir tudo. Por que não pode abrir a escola? Eu vejo que a escola pode abrir, mas tem que se entender, abrir de uma forma correta. Mas é você que vai responder a pergunta, Eli, não sou eu. Responde aí. Então, eu volto a dizer o que eu já disse anteriormente. Não vale repetir. Vale sim. Desde que as crianças estejam bem instruídas, que isso já não entra no caso dos pequenininhos, porque os pequenininhos é muito difícil conter. Sim, as escolas podem abrir, com certeza, e devem abrir. Porém, eu volto a dizer, é um momento muito antecipado. E outra coisa, que eu acho que muitas pessoas ainda não prestaram atenção, e algumas mães começaram a prestar atenção e muitas vieram atrás de aulas particulares porque
começaram a prestar atenção nessa questão. Em 2019, vamos lá, agora vamos pensar assim, a escola pode abrir, mas as mães estão mais preocupadas em mandar as crianças para a escola para ter um tempinho para ficar sossegado, ou estão preocupadas com o ensino e com o aprendizado da criança? Por que eu digo isso? Em 2019, essa criança aqui estava no primeiro ano, ok. 2019 ela fez o primeiro ano. Isso eu falo de escola pública com aprovação automática. Em 2020, no comecinho do ano, ela fez o segundo ano e parou, certo? Não teve mais sala de aula. Aí teve as aulas online. Aula online, eu não vou falar que eu sou contra, porque é uma coisa de adaptação. Não sou contra nem a favor. É que cada um se adapta conforme dá. Existem adultos que não se adaptam a aulas online, aulas virtuais. Imagina a criança. Então tá, então ela fez o primeiro ano completo em 2019. Em 2021, em que série você acha que essa criança tá? Sendo que ela só fez o primeiro ano. Ela já tá aqui, ó, fez o segundo, que não fez. Ela tá no terceiro ano. Em 2022, essa criança vai estar no quarto ano, com a única base que ela teve do primeiro ano. E aí? E aí? Abre a escola... As mães estão preocupadas em abrir a escola para ter aquele período de 4, 5 horas com a criança dentro da escola, ou elas estão preocupadas com o aprendizado e a qualidade do ensino da criança? Porque eu estou com criança do quarto ano, que eu peguei para dar aula particular, para dar aula de reforço, que eu tive que começar do zero, porque elas não conhecem letra. Você fala assim, agora é com X. Não conhece. Não, tá, peraí. Eu vou perguntar isso pra Érica, porque já eu me encerro pra Elemental Channel, e eu tenho um áudio aqui pro Alexandre responder. Acho que ele vai escapar do áudio. Mas não vai não. Érica, você que tá chegando, e aí? Volta, não volta? É a favor do que ele disse? Vai contra ela? Dê a sua opinião. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, eu tô desde quando começou essa pandemia, eu tô bem preocupada. Eu já tive Covid, a minha filha tá desde o ano passado sem ir para a escola, tá certo? Eu tô mais preocupada com a educação dela do que com tenho preocupação também com a pandemia, mas assim, é muito complicado, como a Elisângela falou, os pequenos é difícil de você colocar na cabeça de uma criança pequena que ela não pode abraçar, que ela não pode chegar perto. Na escola da minha filha, por exemplo, ela começou a ir no começo do ano, mas foi 2 semanas no máximo e não voltou mais para a escola. Então, tinha assim a troca das máscaras, tinha na hora do intervalo, eles trocavam as máscaras e ficavam dentro de sala, e lanchavam dentro da sala, não tinha o bebedouro, elas não tinham contato com o bebedouro, tem que levar uma garrafa separada, tanto que uma amiga de sala da minha filha, a mãe ficou muito brava porque ela esqueceu a garrafa e a pequena dela ficou da hora que ela entrou até a hora que ela saiu sem tomar água. Entendeu? Então é difícil você adaptar uma criança a essa situação. Como eu cheguei, acho que eu comentar com alguns amigos que, assim, a minha filha, a gente não tem contato com outras crianças, ela não tem contato com outras crianças, e o único contato que ela tem era com os amigos da escola. E ela não aguenta mais ficar em casa, ela não tem mais paciência para assistir aula online, tanto que eu contratei uma professora para dar aula para ela, particular, entendeu? Entendi. Mas assim, e ela tá louca, as aulas começou hoje e ela tá louca para voltar para a escola, entendeu? Porque ela não tem contato com outras crianças, mas fica essa questão, eu mando ou não mando para a escola? Essa semana ela não vai, eu tô muito receosa de mandar ela para a escola já me mandou mensagem, ela pode voltar, mas ela pode... você tá com medo por conta da Covid, mas quer que ela volte? Ou você tá no meio do muro? Então, eu ainda não sei. Tá na balança. São 2 pesos e 2 medidas, assim, porque eu tô bem preocupada em relação ao ensino dela, sim, mas também tenho muito medo da doença, porque eu posso ter todos os cuidados possíveis com ela em casa e mandar ela para a escola, a professora que vai dar aula para ela está indo de ônibus, como o professor falou.
tem contato com outras pessoas e chega, a minha filha entra no carro aqui na porta de casa, desce na porta da escola, entra na escola e aí? É difícil. Entendeu? Então, Peraí, é muito complicado. Eu já volto, eu vou encerrar. Professor Alexandre, eu já volto com o senhor. Eu vou encerrar para Elemental Channel, mas antes, eu não posso encerrar sem ele, nosso poeta Thiago Winer. Olha, saiu nos jornais do Brasil e do mundo e ele está aqui no programa É de Noite, trazendo aquela reflexão para nós. Alô, Thiago, boa noite! Tenho muito o que aprender. A vida é uma escola. E somos sempre os alunos a aprender mais com ela. A vida e o tempo vão passar por todos nós. A experiência, assim como a maturidade, chegam para muitas pessoas. Errar te faz aprender cada vez mais. Acertar te faz cada vez mais sábio. Não se cobre tanto, pois nem mesmo uma pessoa centenária sabe de tudo o suficiente para ser um grande sábio. Quando éramos crianças, tentamos ficar de pé e andar. Caímos várias vezes até que esse momento seja realizado. Seja sábio e humilde, e nunca deixe que o excesso de confiança atrapalhe sua vida e cause até mesmo grandes transtornos. Seu tempo terrestre irá um dia terminar. Use sua vida e seu tempo ao seu favor. Você sempre será um eterno aluno da sua própria vida e do seu tempo. Grande Thiago Winer, trazendo uma boa reflexão, e eu vou encerrar isso, uma grande salva de palmas para o Thiago. Thiago, obrigado, meu amigo. Gente, eu vou encerrando pela Elemental Channel, mas eu vou continuar aqui nas redes sociais. Olha, vimos o Ibope da Elemental Channel e tá subindo cada vez mais. Quero agradecer o carinho da sua audiência, mais de 196 países acompanhando o programa É de Noite. Vou continuar aqui nas redes sociais, mas para você que tá pela Elemental Channel, um beijo no coração. Segue lá nas redes sociais, @Cucalabareda e @Programa É de Noite. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. É de Noite, com Cuca Labareda. Vamos lá, agora aqui nas redes sociais a gente continua mais um pouquinho. Eu tenho um telespectador mandando áudio. Alô, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Cris Matias, de Pirituba. Eu não concordo em voltar agora. Eu acho que nessa altura, né, do campeonato, como dizem, eu acho que não vai adiantar nada. Isso daí simplesmente só vai, de repente, trazer mais problemas, né, assim, de saúde para quem está em casa. E não vai adiantar nada porque ninguém vai aprender. Daqui para dezembro, eu acho que não vai conseguir recuperar, vai dar mais... vai bagunçar mais a cabeça das crianças, né? É o que eu penso, tá? Eu estou vendo aí que os professores realmente acham que não devem voltar, né? Mas eu quero saber o que eles acham dessas aulas online que as crianças estão tendo. Tem muito trabalhinho que não dá nem para fazer direito, eles estão assim... Os meus filhos, pelo menos, estão totalmente perdidos, né? O que eles estão achando dessas aulas online, tá bom? Um abraço a todos, um beijo e uma boa noite. Valeu, Cris! Obrigado pela participação. Professor Alexandre, responda, Cris, e já fale o que o senhor queria falar também. Então, Cris, assim, a forma como nós saímos da quarentena não foi sequer conversada com os professores. Foi imposta de cima para baixo. De tal maneira que nós saímos sem o mínimo de planejamento e sem o mínimo de condição para que a gente exercesse uma nova forma de aula. Isso causou um transtorno muito grande, porque nós não temos condições em casa de fazer uma aula adequada, para que você pudesse suprir, né, o conteúdo. E também como você trabalha com os alunos do ponto de vista de você estar aplicando os exercícios. E que também foi tudo improvisado. Eu tentei preparar várias aulas em casa e você não tem os instrumentos suficientes para você gravar uma aula.
Então, a forma como se foi definida a quarentena foi completamente errada, imposta sem conversar nada com a gente, com os professores, com as entidades representativas. Então, é uma responsabilidade, de uma certa forma, uma responsabilidade muito grande como foi feito, e todo o centro de mídia que foi colocado no ar, sem nenhuma consulta à categoria, sem nenhuma consulta. Todo o processo burocrático... O centro de mídia simplesmente colocou lá isso, pronto, acabou, tchau? Sem nenhuma... Foi tudo imposto, entendeu? Nós simplesmente fomos colocados como, vamos dizer assim, em segundo plano. O professor foi colocado em segundo plano. E mais, começaram a exigir da gente uma burocracia infernal. Porque você tem que mandar o exercício, você tem que colocar qual é a habilidade, qual é a competência, não sei. Quer dizer, você entra, em vez de você estudar, por exemplo, no meu caso, em vez de eu estudar física e preparar uma boa aula, tentar fazer uma boa atividade, você fica numa burocracia infernal de dizer o que é habilidade, o que é competência, mas enfim. A mãe tem uma certa razão, né? Mas, na verdade, os prejuízos que estamos vivendo é de que, na verdade, a escola foi tão deteriorada que você não teve condição de uma improvisação, você não tem condição de fazer uma improvisação bem feita. É que nem quando você é um bom músico, você conhece as escalas para fazer uma boa improvisação. Se nós tivéssemos as escolas bem estruturadas, nós teríamos improvisado muito bem, porque nossos professores e professoras da rede têm muita capacidade. Tanto é que a gente aí teve que fazer um monte de improvisação e acabamos até nos saindo bem dentro do que nos foi fornecido. Então, esse é um problema, porque, na verdade, nós não fomos consultados em nenhum momento de como fazer todo esse processo. E também deixar claro que as escolas estão abertas. Não é verdade que abriu o supermercado, abriu o bar, abriu não sei o quê, abriu a academia, não abriu a escola. As escolas estão abertas. Certo? As escolas estão abertas, os alunos podem ir para as escolas, mantendo o devido protocolo. Os professores estão fazendo o devido revezamento. Então, as escolas estão abertas, não é que fechou as escolas. O problema é que, da forma como foi feitas as aberturas, levou o que levou o país. São mais de 500 mil mortes, gente. Tá certo o que fizeram? Da forma como fizeram? Claro que não. São 500 mil mortes. E o sofrimento de amplas camadas da população, se você ficar doente, eu fiquei doente agora, você gasta R$500 brincando de remédio. E como é que você fica em casa? Como é que você vai fazer compra se você não pode sair de casa? Isso ninguém fala, entendeu? Então, na verdade, o que acontece? Da forma como foi feito no país, esse abre e fecha, a falta de teste, a forma como foi conduzida a vacina, sinceramente, brincar com a população, gente. Brincaram com a gente, nós estamos aí calados. Quer dizer, nós não, porque nós, professoras e professores, tentamos, tanto é que só teve vacinação porque nós fizemos uma greve, e assim como várias categorias que tiveram que fazer movimento para poder garantir os seus direitos. Então, na verdade, sinceramente, o governo federal e o governo estadual pecaram muito da forma como conduziram. São 500 mil mortes, gente. Isso poderia ser muito evitado. Então, eu acho que é perfeitamente possível, tá certo? Ter um investimento, reduzir o número de alunos por sala de aula, vacinar todo mundo, porque é possível voltar nesse semestre, é possível. Nós queremos isso, voltar à normalidade. Nós queremos, inclusive, que se faça uma boa conversa para a gente começar a recuperar o conteúdo e não fazer o que o governo está fazendo, porque ele está aproveitando dessa pandemia que nós estamos dispersos, a comunidade não está participando, e está aplicando uma reforma do ensino médio que ninguém sabe o que vai ser. Os estudantes tiveram que optar itinerários sem saber o que eram os itinerários no ensino médio. É muito ruim isso que estão fazendo com a nossa juventude. Muito ruim. Então, só para terminar, é possível, sim, certo, a gente fazer uma volta à normalidade, desde que haja, certo, um empenho do próprio governo em conversar com as categorias que estão envolvidas. Nós podemos, sim, fazer um retorno que é necessário para a nossa comunidade. Obrigado.
É isso aí. Gente, já estamos chegando no finalzinho do programa. Aragão, boa noite, Cuca. Parabéns por mais um grande programa. É de noite o sucesso de audiência na segunda-feira. Obrigado, meu amigo. A Conceição falou que é verdade, professora. A Luciene mandando boa noite. A Nathalie também está participando aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, ó. A Conceição, brincadeira mesmo. O governo deveria investir em muito mais nos professores e na educação. O Paulinho, boa noite. Acredito que nenhum professor da rede pública, estadual e municipal seja favorável ao retorno, pois estão cientes das condições escolares. Meus filhos não vão de jeito nenhum sem vacina. O Paulinho, um grande abraço para o Paulinho. A Cris, que mandou áudio aqui, participou. A Kevin, né? Professora Elisângela é a melhor de Pirituba. Olha aí, a bicha é famosa, né, rapaz? Eita, coisa boa. Concordo plenamente com o Emerson, que falou, na minha opinião, os melhores salários dos pais deveriam ser dos policiais e dos professores, que são os verdadeiros heróis. Aí a Conceição concordou e muita gente... e aqui o Paulo. Para quem não sabe, em Tóquio, por exemplo, a doença voltou a avançar com milhares de mortos, enquanto aqui já se fala em liberar baladas até meia-noite, se fala em liberar carnaval, se fala em liberar torcida para o estádio, se fala em Réveillon, mas se fala em melhorar muita coisa, não fala. Aí quando eu vou entrevistar os vereadores aqui, e eu tô com uma demanda, já pegando o gancho, que não tem muito a ver, mas eu já vou pegar o gancho. Ontem eu fui em uma praça aqui da região, e a praça tá, a porcaria. Aí eu vou fazer um vídeo, eu vou mandar para os vereadores que eu entrevistei aqui. Um que eu mandei, ele reformou uma praça e eu bato palma. Vou mandar para o outro. Aí eu quero ver, porque na hora de falar ao vivo, teve um que falou que sentiu uma pressão de estar aqui comigo ao vivo. Mas não é, gente. Se a gente não apertar um pouco, a coisa fica difícil. Então, a gente quer, sim, que volte às aulas, mas não adianta voltar à aula e não ter álcool em gel. Não adianta voltar às aulas e não ter termômetro. Tem termômetro e tem álcool em gel, mas não tem quem fica na porta. Então, assim, não adianta aquele famoso, né? A música que a Eli dançava nos anos 90, aquela famosa tapa aqui, descobre ali, né? Dançou muito isso, né? Ele dançou, né? Sei que você dançou Pula muito. essa parte, Cuca, pula essa parte. Eu vou saber a nossa idade, deixa pra lá. Então, assim, não adianta ficar naquela dança do, né? Porque, como dizia também na época da Érica ou da Eli, né? E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe, o de baixo... É assim, tudo a mesma coisa, gente. Então é muito nhenhenhé, é muito mimimi, e não muda. Infelizmente não muda. Poxa, que cansa os pais de ficarem em casa com os filhos, sim, mas professor, se ele não tiver uma internet boa, ele não consegue dar aula. Se ele não tiver um celular bom, ele não consegue dar aula. Então é muito fácil eu julgar o pai, mas eu tacar o rei no professor. Só que eu tô olhando também o Jurandir disse algo aqui sensacional. Tá na hora de a gente parar de muito julgar, de muito falar, e nós olharmos com o coração. Gente, quem vota no vermelho, ok. Quem vota no azul, ok. Quem vota no papagaio, ok. Quem vota no tucano, ok. Eu já entrevistei de tudo quanto que é partido aqui. Eu já disse, eu não tenho partido, eu tenho um país. Aquilo que for feito para o nosso país andar, tamo junto. Mas não adianta tudo virar briga política. Porque aí ninguém vai para lugar nenhum, não se resolve bolhufas e nós continuamos nessa misquiaria. Ufa, acho que eu falei demais. Érica, você que entrou no finalzinho aqui, só quero te perguntar algo. Você que está nessa dúvida e neste medo, isso não vem só seu, eu acho que vem de muitos pais. Mando ou não mando? Poxa, o filho, mas a criança é bom, a criança aí, como eu disse também atrás, e o Ju até me corrigiu e perfeitamente, ele disse que serão 2 páginas da vida em branco, ele falou que vai ser muito mais. Porém, como que você vê a sua filha? Poxa, mas ela não está brincando, ela não está indo para a escola, mas ao mesmo tempo ela tem que ir. Como tentar sair deste muro? Olha, Cuca, eu tô numa... Para mim, como mãe,
Como mãe, eu entendo os professores. Como ser humano, eu entendo a atual situação que a gente vive hoje. Está difícil para todo mundo. Como você disse, é difícil para o professor dar aula online, que tem que ter um bom computador, tem que ter um bom aparato dentro da escola. A gente em casa, eu como mãe, eu tive que ser professora, coisa que eu nunca fui, sabe? Eu demorei muito tempo para ser mãe, agora eu sou mãe, sou professora, sou psicóloga, sou companheira, porque é uma situação que a gente não esperava viver. Na verdade, no começo do ano passado, a gente achou, isso vai passar logo, já vamos para quase 2 anos, e como o professor falou, milhares de pessoas morreram, entendeu? Então, assim, me dói saber que professores tão capacitados e pessoas tão boas que estão aí para ensinar, como a Elisângela, como professor, como milhares, dezenas de professores que a gente tem hoje, estão à mercê aí da doença, porque deveria, como o professor falou, deveria ter sido todo mundo vacinado em massa, vacinação em massa, vamos botar o povo na rua, vamos vacinar todo mundo, entendeu? Foi tudo errado. Primeiro disseram que era só uma gripezinha, já passamos de mais de 500 mil de pessoas morrendo, sabe, assim, estão liberando tudo. Final de semana eu estive na Praça da Matriz, aqui na freguesia onde eu moro, eu passei de carro, a Matriz estava simplesmente lotada, entendeu? Então a gente vê o que eu estou te falando, fica essa dúvida de mandar ou não mandar os filhos para a escola. Eu não sei ainda, de verdade, eu ainda tenho essa interrogação imensa em mim, porque eu não sei o que fazer. Eu estou de mãos atadas, eu tenho muita vontade de fazer a vontade da minha filha, de fazer com que ela vá para a escola, de ver os amigos, que eu sei que o aprendizado dela na escola é 100% melhor do que ela estando dentro de casa. Entendeu? Eu tive que contratar a Elisângela para trabalhar, para dar aula para minha filha, porque ela... Elisângela, depois você manda seus contatos aí que eu vou te divulgar também nas minhas redes. Contrate a Elisângela, contrate. Ela tem um contexto e eu vi, sabe? A minha filha perdeu 1 ano e meio de aula. Entendeu? Como o professor falou, a gente tem como reverter essa situação? A gente tem, mas a gente não tem como fazer isso sozinho. Nem mãe, nem professor, nem muita gente não tem como fazer isso sozinho. Vamos lá, gente. Já encerrando o pessoal da Marabras. Que programa. Realmente, hoje o programa foi muito bom, gente. Muito bom de verdade. Gente, muito infelizmente, bom, que é bom dura pouco. Estamos indo embora, mas o programa vai ficar salvo nas redes. Vai ficar salvo nas redes sociais. E pela Elemental Channel vai ao ar na sexta-feira. Amanhã pela nossa FM. Quinta-feira pela Nativa lá de Itapuã, lá no Paraná. Gente, quero agradecer, mas lógico, Eli, manda seus beijos pro seu fã-clube, seus abraços, e manda seus contatos também aí pro povo te contratar. Ela tem muitos. É famosa demais. Eu não posso falar nenhum nome, porque senão dá problema, hein? Então, assim, se sintam todos abraçados, todos beijados, meus alunos, as mães que confiam no meu trabalho, que graças a Deus está dando bom resultado, recebendo bastante feedback positivo. Eu ainda tenho algumas vagas para aula particulares. Então, assim, me achar lá no Instagram é @Eli_Dionísio. O Eli tem 2 Y, porque eu sou diferente. Mas se colocar lá Elisângela Dionísio, vai me achar também. É aquela coisa, meu nome é Eli com 2 Y, 3 L, 4J, 5... Quase isso, Cuca. Você me conhece, né, Cuca? Você me conhece. Foi um prazer participar do seu programa, Cuca. Obrigado, Espero participar mais vezes. E vamos aí, como a outra professora falou, vamos aí bolar alguma coisa para educação. Quem sabe colocar, sei lá, não sei, vamos bolar alguma coisa junto os professores, vamos bolar algumas coisas para ajudar mais a educação, né? O aprendizado das crianças e dos pequenininhos, que eu adoro. Eu brinquei ontem no Instagram, eu falei assim que eu descobri um novo poder meu, alfabetizar. Então, vamos bolar alguma coisa aí, porque as crianças precisam. O que vocês tiverem, tanto a Érica, quanto o Ju, quanto a Grace, a Iara, o professor Alexandre, gente, o que vocês precisarem da gente para divulgar nas redes, compartilhar, fazer matéria, fazer vídeos, contem com a gente
luta. A Erika faz bolo, a Erika é doceira. Ah, é? Manda um bolo aqui pra assim, eu vou divulgar o bolo, mas preciso comer mesmo pra saber se é bom. Ela É isso, manda um pedaço aqui, né? Pode deixar que eu Quero mando. só ver. Professor Alexandre, obrigado. Manda seus abraços, seus beijos. Desejo de coração pro senhor uma ótima recuperação, que o senhor fique bem em breve, hein? Esteja 100%. Melhoras, professor. A educação precisa de você. Obrigado. Viu, Cuca? Parabéns pelo programa. Eu acho que é um espaço incrível. Acho que assim, do que eu já vi por aí, é um espaço muito legal que você está dando aí para nós que trabalhamos com educação. Parabéns mesmo. Espero que continue, inclusive, como a Grace já cobrou de você, né, de manter essa dinâmica aí, de dar esse espaço para a educação. Eu queria, então, assim, me despedir aí de todos aí, de todas, fazendo um chamado que é o seguinte, é fundamental a comunidade escolar se unir na defesa da escola pública, gratuita e de qualidade, entende? É um direito que nós temos, né? A escola tem que ser um espaço de lazer, de convivência, de cultura e de ciência. Não pode ser um espaço em que predomine interesses de grupos que estão levando a escola para um beco sem saída, né? Que é o que nós estamos vivendo, né? As decisões que estão sendo tomadas de cima para baixo têm interesses por trás, né? Por que se põe câmeras e se põe grades ao invés de ter outros aspectos na escola? Porque tem interesses. Então, a comunidade, certo, tem que tomar consciência de que a escola, inclusive as escolas públicas, são espaços que não, para os nossos filhos são fundamentais, Você não tem um espaço como tem na escola pública para o seu filho conviver, aprender cultura, ciência. Então, a defesa da escola pública é determinante. Então, a comunidade escolar tem que se unir. Professores, diretores de escola, funcionários, pais, alunos, mães, né? Todo mundo tem que se unir na defesa da escola pública e prestar muita atenção no que nós estamos vivendo com essas transformações. Essas transformações vêm no sentido ruim, porque ataca o conteúdo científico das nossas escolas. E mais do que nunca, nós precisamos da ciência, certo? Então, eu queria agradecer muito o espaço e deixar esse recado. Vamos unir as comunidades na defesa da escola pública, gratuita e de qualidade, e laica. Muito obrigado, viu, Cuca? Parabéns pelo programa. Obrigado, e estamos aí. Obrigado, professor. Que precisa da gente aí também, nós estamos aí. Muito obrigado mesmo. Vamos sim, obrigado. Conta com a gente. Logo vocês voltam aqui. A Grace me cobrou e nós vamos fazer mais programa falando da educação. Vamos fazer vídeo, matéria. Vamos sim, com fé em Deus. Érica, manda seus abraços e eu espero o seu bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Fica a dica. Opa! Aí, beleza. Bom, eu quero deixar um beijo enorme para os professores. Assim, eu fui criada num seio familiar feminino, fui criada por mulheres, não tive a presença do meu pai, assim, masculina na minha família, eu fui criada por mulheres, a minha filha está sendo criada por mulheres, a professora da minha filha particular é uma mulher, uma baita guerreira, eu ia falar um palavrão, gente, desculpa. Eu coloco pi, vai, é pi! Eu falo pi! E ela se vira nos 30, assim, além de ser minha amiga pessoal, é uma pessoa de um coração enorme. Eu tenho muito a agradecer aos professores. O meu crescimento fundamental. Eu cresci numa escola pública, na Zona Oeste de São Paulo. Eu vivi muitas coisas boas na escola. Eu sou muito a favor do que o professor falou. Ao invés de colocar grades e fechar a escola, abre os portões da escola para a comunidade, para a mãe, para os irmãos, para quem puder, vá para a escola para ajudar os professores. Entendeu? Porque o professor, na minha opinião, na minha humilde opinião, os professores, eles são um braço, uma cabeça do corpo de uma criança, entendeu? A minha filha tem 6 anos e ela não teve a metade, não viveu menos da metade do que eu vivi, entendeu? Então, eu sou muito a favor aos professores, muito bandeira, vamos lá, professores, entendeu? Eu sou muito... abro os portões das escolas, sabe? E deixar todo mundo participar, a comunidade participar, as mães participarem dos ensinos dos filhos, deixar a escola aberta para todo mundo. E é isso, vamos para cima, porque como o professor falou, a gente tem que se unir, sim,
para essa causa, para os filhos, para as crianças, para a comunidade. Eu tô nervosa, gente. Eu começo a falar demais. Fique é calma, isso. fique calma. Não, Faz mas um docinho que fica calma. Por favor, manda um docinho para nós. Se juntar a uma casa, a educação das crianças, assim. Eu sou mãe de primeira viagem, eu tô enlouquecida com essa história, sem conseguir levar de fato a minha filha para a escola, não sei se levo, se não levo, tô nessa busca, vai dar certo ou não vai, então tá bem complicado. Um beijo para todo mundo, obrigado pela experiência. Eu sou doceira, além de ser mãe, eu sou doceira, trabalho em casa. Então tem que ser mãe, tem que ser professora, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. E a gente está tentando viver nessa nova realidade, nesse novo normal. Né? O que a gente puder divulgar do trabalho, mandem pra gente, que nós estamos aqui para somar. Tá bom, gente? Então eu quero agradecer a todo mundo que participou. Obrigado, Jurandir, Grace, obrigado, Elisângela, o Alexandre, o Jurandir que tá aqui ainda, deixa eu ver se ele tá aqui, ó. Olha aqui, ó, ele ficou acompanhando, olha aí, ó. Tá aqui, ó. Tô trabalhando, enquanto tô assistindo o programa, é que nem a Grace falou e os professores falaram, e a mãe falou, né, eu tô aqui dobrando roupa, fazendo comida, a esposa professora tá trabalhando. Essa é a nossa vida. Você que não faz não, se a Fernanda não te pega pelas orelhas. Eu acho chibatada aí. Tem que dormir com floquinho. Gente, obrigado. Eu vou encerrar o nosso programa com aquele vídeo da Marabras Pirituba. Olha, vai lá, entre em contato com o Emerson. Quero também dizer para vocês, a Marabras Pirituba, em parceria com o programa É de Noite e em parceria com o Consegue de Pirituba, nesse próximo final de semana, nós iremos doar cerca de 40 cestas básicas para as famílias que estão necessitando. Então eu quero agradecer ao Emerson, à Conceição, todo mundo que tem participado conosco. Graças a Deus vamos conseguir ajudar mais 40 famílias nesta parceria. E o pessoal do É de Modas, olha aí, hein, ó, quer dar aquele presente pro seu papai, quer dar presente, você que é filho, já prepara. Vou colocar também o vídeo do É de Modas. Gente, um beijo no coração, boa semana, até a próxima, fiquem com Deus. Valeu, gente, um abraço, valeu, beijo. Obrigado, hein? Valeu, um abração. Fiquem com Deus. Olha lá, vamos colocar, eu vou começar aqui com o vídeo da É de Modas. Vambora, tchau! Novidade chegando aqui no programa É de Noite, É de Modas. São 4 lojas, logo o endereço de todas. Eu estou na loja na Avenida Benedito de Andrade, número 267. Olha, essa semana o frio promete em São Paulo. Já pensou essa jaqueta bonita, de qualidade e muito mais? Então, programa É de Noite, junto com É de Modas, logo mais promoções. Então, fique ligado no programa É de Noite. Chegando novidade, vambora! Viu só? É muita qualidade aqui na É de Modas. Olha, tem calçado feminino, tem calçado masculino, tem blusa, tem para o verão, inverno, enfim. Não dá tempo de mostrar tudo neste vídeo. Então fique ligado aqui no programa É de Noite. Sempre vai ter promoção, qualidade, preço baixo aqui na É de Modas. São mais de 3 endereços, número de WhatsApp. Então, nesta semana de inauguração, de estreia, você vai ter descontos especiais. Então, claro, fique ligado. É de Modas. Aqui você não perde nada. Programa É de Noite. Tem parceria nova chegando. Vem! É o sino da prosperidade aqui na Marabras Pirituba. Comprou, o sino tocou. Muitas pessoas entrando em contato aqui com o gerente Emerson e toda a equipe que acompanhou no programa É de Noite, chegou aqui, comprou, satisfação garantida. Então vamos dar mais aquele giro pela loja para você que não conhece, claro, ficar por dentro de todas as promoções e novidade da loja Marabras Pirituba, o shopping de móveis de São Paulo.
Viu só? Muita qualidade, muita coisa boa aqui na loja Marabras Pirituba. Comprou, ganhou esse lindo brinde, essa caneca personalizada pode ser sua. Então entre em contato tanto pelo WhatsApp quanto presencialmente. Avenida Benedito de Andrade, número 278. Fala que viu aqui no programa É de Noite, que é aquele atendimento VIP e um descontão especial para você. Loja Marabras e programa É de Noite, juntos nessa parceria. Entre em contato com o É de Noite através do e-mail edcarlosmarafante@yahoo.com.br